Na última sexta-feira, cheguei em casa mais cedo e encontrei minha família brindando a parente idiota que tinha dinheiro fácil. Essa parente idiota era eu. Parada ali, na entrada da minha própria sala, segurando uma sacola com pão de queijo quentinho que tinha comprado para todo mundo, ouvi as pessoas por quem eu tinha feito tanto planejarem o próximo golpe para tirar 20 mil reais de mim. Foi naquele momento que percebi algo que me acertou como um soco no estômago. Eu não era a filha prestativa da família. Eu era a otária oficial. Meu nome é Juliana, tenho 31 anos, e esta é a história de como passei de caixa eletrônico humano da minha família para a pessoa que deu a eles a lição mais cara das suas vidas. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou 3 anos atrás, quando eu ainda achava que tinha minha vida nos trilhos. Eu estava recém-separada do Marcelo. Não porque nos odiávamos, mas porque simplesmente fomos nos distanciando como dois amigos que não tinham mais assunto. Nossa separação foi tranquila, quase burocrática na simplicidade. Sem gritos, sem brigas por guarda de filhos que nunca tivemos, sem drama de novela das 8. Foi só papelada e a dissolução silenciosa de uma vida que construímos juntos durante 6 anos. O único bem que realmente importava na divisão era nosso apartamento na zona sul de São Paulo. Nada luxuoso, mas era um lugar bacana. 3 quartos, 2 vagas na garagem, numa rua arborizada e tranquila. O Marcelo não quis ficar com o apartamento. Disse que preferia recomeçar em outro lugar, sem as memórias. Então o imóvel ficou comigo no acordo. Minha primeira ideia foi vender tudo rapidinho. Para que uma mulher sozinha precisaria de um apartamento de 3 quartos? Eu já tinha até encontrado um lugar perfeito, um apartamento menor e moderno na Vila Madalena, pertinho do meu trabalho como gerente de contas numa empresa de publicidade. A conta era simples: vender o apartamento grande, comprar o menor à vista, sem financiamento, sem dor de cabeça, sem parcelas mensais comendo meu salário. Limpo e prático. Mas aí, minha família entrou na história. Minha mãe, Vera, tem 58 anos, e meu pai, Roberto, 60. Ele trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus, e ela foi secretária de escola até se aposentar. Sempre tiveram opinião sobre tudo na minha vida, mas geralmente ficavam na sugestão, sem forçar a barra. Minha irmã Camila é 4 anos mais nova que eu, tem 27. E trabalha numa loja de roupas no shopping Morumbi. Ela sempre foi a popular da família, aquela que conhece todo mundo, que organiza os churrascos, que lembra do aniversário de cada primo distante. Namorava há uns 2 anos com o Bruno, um cara legal que trabalhava com vendas de software. Parecia um bom partido. Quando comentei sobre vender o apartamento num almoço de domingo, foi como se eu tivesse anunciado que ia me mudar para a Antártida. Juliana, você não pode vender esse apartamento, minha mãe disse, largando o garfo no prato como se eu tivesse ofendido ela pessoalmente. Pensa em tudo que esse lugar representa para a família. A Camila entrou na conversa na mesma hora. É verdade, mana. Esse apartamento poderia ser tipo nosso ponto de encontro. Imagina os natais aqui, as festas de ano novo, os aniversários. Todo mundo junto, criando memórias. Tentei explicar meu raciocínio. O apartamento ficaria vazio na maior parte do tempo. Eu não precisava de tanto espaço. O lugar menor seria mais prático, mais econômico. Mas minha mãe não quis nem ouvir. Ela segurou minha mão com aquele jeito dela. Olhou nos meus olhos com a expressão que funcionava comigo desde que eu tinha 5 anos de idade. Por favor, Ju, ela disse, com a voz ficando molinha e suplicante. Guarda esse apartamento pela família, por mim. Quando sua mãe te olha daquele jeito e diz por mim, resistir vira praticamente impossível. Eu sempre fui mole com minha família, principalmente com meus pais. Eles ralaram a vida inteira, nunca pediram muito, e ali estavam me pedindo algo que traria felicidade para eles. Como eu ia dizer não? Então não disse. No lugar de vender o apartamento grande e comprar o menor à vista, acabei pegando um financiamento em 36 meses para um apartamento de 2 quartos na Lapa. Não era exatamente o apartamento dos meus sonhos na Vila Madalena,
Mas era bonitinho. 2 quartos, cozinha americana, um banheiro reformado, perto do metrô e do trabalho. As parcelas não eram absurdas, graças ao meu salário decente e à entrada gorda que dei com minhas economias. A primeira coisa que fiz depois de decidir ficar com o apartamento grande foi instalar um sistema de segurança completo. Sou uma mulher morando sozinha num apartamento grande, num prédio que nem sempre tem porteiro 24 horas. Queria me sentir protegida. Instalei câmeras em todos os cômodos principais. Um alarme conectado direto com uma central de monitoramento. Aqueles sensores nas janelas. O pacote todo me custou uns R$ 4.000, mas valeu cada centavo pela tranquilidade. Também dei um jogo de chaves para minha mãe. O sorriso que ela abriu quando entreguei as chaves fez todo o sacrifício financeiro parecer pequeno. Durante os 3 anos seguintes, aquele apartamento virou o quartel-general não oficial da família. Meus pais iam lá nos fins de semana, só os dois, curtindo como se fossem namoradinhos de novo. A Camila levava o Bruno para jantares românticos, cozinhavam juntos, assistiam filme agarradinhos no sofá. Nos feriados e datas especiais, o lugar enchia de gente. Eu, meus pais, Camila, Bruno, às vezes minha tia Sônia e o marido dela, meu tio Paulo e a família dele. Eu me sentia genuinamente bem com minha decisão. Tudo bem que estava pagando financiamento quando poderia estar morando de graça, mas ver minha família feliz parecia compensar. Meu trabalho ia bem, as contas não apertavam tanto, e eu tinha aquela sensação quentinha de ser a pessoa que possibilitava esses momentos em família. O relacionamento da Camila com o Bruno estava ficando cada vez mais sério. Os pais dele, Márcia e Antônio, até começaram a aparecer em alguns encontros de família. Pareciam gente boa, talvez meio certinhos demais, mas educados e simpáticos. Dava para ver que casamento estava no horizonte próximo. Então veio aquela ligação numa terça à noite que deu início a tudo. Ju, filha, a voz da minha mãe estava animada do outro lado da linha. Queria te avisar que vamos fazer uma reunião de família grande na sexta-feira no seu apartamento. Vai ser eu e seu pai, a Camila e o Bruno, os pais dele, Márcia e Antônio, e a família do tio Paulo inteira. Você consegue vir? Suspirei olhando para minha agenda. Poxa, mãe! Sexta eu tenho aquela reunião super importante com os diretores da empresa. Provavelmente vou ficar presa no escritório até tarde da noite. Ah, que pena, mas não esquenta. A gente se vira aqui. Seu trabalho é importante, a gente entende. Desliguei e voltei para a série que estava assistindo na Netflix, sem dar muita bola. Só mais uma reunião de família que eu ia perder por causa do trabalho. Acontecia de vez em quando, normal. Mas na sexta de manhã, tudo mudou. Estava me arrumando para ir trabalhar, já mentalizando aquela reunião cansativa que me esperava, quando meu chefe ligou. Juliana, tenho uma notícia ruim, ele falou. Os 2 diretores pegaram uma virose forte durante a noite. Vamos ter que adiar a reunião para a próxima semana. Senti até um alívio. Aquelas reuniões sempre eram tensas, e eu vinha me preparando psicologicamente havia dias. Olha, se quiser, pode até tirar a tarde de folga, ele continuou. Não tem mais nada urgente acontecendo hoje mesmo. Desliguei e fiquei ali parada por uns minutos, pensando. Minha família estava no meu apartamento naquele exato momento curtindo, e eu acabara de ganhar uma sexta-feira livre de presente. Por que não aparecer de surpresa? A ideia me deixou até empolgada. Fazia tempo que eu não fazia nada espontâneo assim. Poderia aparecer lá com alguma coisa gostosa, ver a cara de surpresa e alegria de todo mundo. Seria perfeito. Me arrumei rapidinho e fui direto para aquela padaria artesanal cara que fica na Cardoso de Almeida. Sabe aquele tipo de lugar onde tudo custa o triplo do normal, mas é tão gostoso que você nem liga? Comprei um monte de coisa. Pão de queijo mineiro quentinho, uns croissants recheados, torta de morango, biscoitos finos importados, aqueles docinhos franceses com nomes complicados. O tipo de coisa que faz as pessoas sorrirem só de olhar. Quando cheguei no prédio do meu apartamento, vi que estava cheio de carro estacionado na rua. O carro velho do meu pai, o Gol vermelho da Camila, o Civic preto do Bruno
E mais uns 2 carros que reconheci como sendo do pessoal da família. Todo mundo estava lá mesmo, e pelas luzes acesas dava para ver que estavam se divertindo. Peguei minha sacola cheia de guloseimas e saí do carro. Queria que fosse uma surpresa de verdade, então decidi entrar bem devagarinho usando minha chave. As vozes vinham da sala, e pelo volume dava para perceber que tinha bastante gente lá dentro. Coloquei a chave na fechadura com cuidado, girando devagar para não fazer barulho. A porta abriu sem um pio. Entrei no corredor, prendendo a respiração, tentando não fazer o piso de madeira ranger. Estava a segundos de entrar na sala e gritar surpresa quando ouvi minha mãe falar algo que congelou meu sangue nas veias. Gente, vocês não têm noção de como a Juliana é burra. As gargalhadas que vieram em seguida pareceram socar meu peito. Me encostei na parede do corredor, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que iam ouvir dali de dentro. Ela faz tudo o que a gente manda, minha mãe continuou. E a voz dela estava cheia de diversão. Tipo uma marionete. É fácil demais manipular ela. Mais risadas, ainda mais altas dessa vez. Lembra quando convencemos ela a não vender o apartamento? Meu pai entrou na conversa, e eu conseguia ouvir o sorrisinho na voz dele. A menina estava prontinha para vender tudo e comprar um lugar menor à vista. Mas a gente deu aquela choradeira de memórias de família e pronto. Ela ficou com o apartamento e ainda pegou o financiamento para morar naquele lugar apertado. Agora a gente usa esse AP maravilhoso quando quer e ela que se lasque pagando as contas. Essa menina não tem um pingo de personalidade, minha mãe disse, e a crueldade casual na voz dela foi como uma faca entrando no meu peito. Não conseguia respirar direito. Isso não podia estar acontecendo. Essas pessoas eram minha família. As pessoas que deveriam me amar, me proteger, estar do meu lado sempre. E elas estavam falando de mim como se eu fosse uma piada ambulante. Aí a voz da Camila cortou as risadas. E de alguma forma doeu ainda mais. Ah, e galera, vocês vão adorar essa. Eu ligo pra Ju todo mês chorando que estou dura, que não vai dar pra pagar o aluguel. E ela sempre, sempre me manda R$1.000. R$1.000 por mês. Sem nem questionar. A sala explodiu em gargalhadas de novo, e eu senti vontade de vomitar ali mesmo no corredor. Comecei a lembrar de todas aquelas ligações da Camila, todas aquelas vezes que ela tinha ligado desesperada, dizendo que o mês tinha sido difícil, que o salário não tinha dado, que ia atrasar o aluguel. Todas aquelas vezes que eu tinha me sentido bem por poder ajudar minha irmãzinha. Todas aquelas vezes que transferi o dinheiro na mesma hora. Feliz por fazer diferença na vida dela. R$1.000 por mês. Durante quanto tempo? 3 anos? R$36.000 que eu tinha dado para ela enquanto ela ria da minha cara pelas costas. Então ouvi a voz da minha tia Sônia. Isso me lembra daquela vez, uns 8 meses atrás, que liguei para a Juliana dizendo que precisava de R$3.000 urgente para uma cirurgia de emergência no dente. E ela te deu assim, sem pedir nada? Alguém perguntou, parecendo impressionado. Nada, a tia Sônia respondeu rindo. Nem pediu para ver orçamento, nem perguntou qual dentista. Nada. Só transferiu o dinheiro no dia seguinte. Então, o que você fez com a grana de verdade? Reforma da cozinha, ela disse, orgulhosa. Troquei todo o armário, coloquei bancada de granito, comprei eletrodomésticos novos. A Juliana basicamente reformou minha cozinha inteira para mim sem nem saber. As risadas ficaram ainda mais altas, mais cruéis. Comecei a tremer ali encostada na parede. Aí foi a vez do meu tio Paulo falar, e descobri que aqueles R$1.500 que ele tinha pedido ano passado para consertar o carro, na verdade pagaram uma televisão gigante nova para a sala dele. R$1.500. R$3.000. R$1.000 por mês durante anos. Os números começaram a rodar na minha cabeça, somando, se multiplicando. Quanto dinheiro eu tinha dado para essas pessoas? Quanto do meu suor, das minhas horas extras no trabalho, do meu estresse e cansaço tinha virado risada na boca deles. Dinheiro que eu ganhava ficando até tarde no escritório, aguentando cliente chato, batendo meta, fazendo hora extra.
Dinheiro que eles arrancavam de mim, enquanto riam de como eu era idiota. Então ouvi a voz do Antônio, pai do Bruno, e percebi que até a família do namorado da minha irmã estava envolvida nisso. É realmente incrível ter alguém como a Juliana na família. Uma pessoa com dinheiro que simplesmente dá quando você pede. É como ter um banco particular que não cobra juros e nem pede o dinheiro de volta. Exatamente isso. Minha mãe concordou. E a satisfação na voz dela me deixou enjoada. Uma máquina de dinheiro ambulante. E o melhor é que ela nunca pede nada de volta. Só dá o dinheiro e fica feliz achando que está ajudando a família. Bom, precisamos manter essa galinha dos ovos de ouro, meu pai falou. Não podemos deixar ela esperta demais e começar a dizer não para a gente. A voz da minha mãe ficou animada. Aliás, falando nisso, hora perfeita para comentar o próximo grande pedido. A Camila e o Bruno provavelmente vão noivas logo, né, Cá? A gente tem conversado sobre isso, a Camila respondeu. O Bruno já está até olhando a aliança. Perfeito, minha mãe continuou. Quando isso acontecer, vamos convencer a Juliana de que ela precisa pagar o casamento. Estou pensando em conseguir pelo menos uns 20 ou 25 mil dela para isso. Talvez até mais se a gente jogar direitinho. 20 ou 25 mil reais. Para um casamento da minha irmã que eu nem ia ajudar a planejar. Só seria esperado que eu pagasse a conta e ficasse quietinha no meu canto. Como vocês vão convencer ela a fazer isso? Alguém perguntou. Minha mãe deu uma risadinha. Facinho. Vamos falar que é assim que família funciona. Que ela é a bem-sucedida, então deveria ajudar a irmã mais nova a ter o casamento dos sonhos. Vamos fazer ela se sentir culpada se ela sequer pensar em dizer não. Vamos dizer que seria egoísmo dela não ajudar a única irmã que ela tem. Ouvi o barulho de copos batendo. Um brinde aos parentes trouxas com dinheiro, alguém disse, e todos riram e brindaram. E um brinde especial para a Juliana, minha mãe adicionou. A melhor fonte de renda que essa família já teve. Fiquei ali parada naquele corredor, segurando aquela sacola cara cheia de pães de queijo e doces importados, sentindo meu mundo inteiro desabar. Essas pessoas, minha própria família, não me viam como generosa, bondosa ou prestativa. Me viam como uma otária, uma idiota, um recurso para ser explorado. Todas aquelas vezes que me senti necessária, importante, feliz por poder ajudar. Todas aquelas vezes que senti aquele calorzinho no peito por fazer diferença na vida deles. Tudo mentira, tudo falso. Eles não me amavam, amavam meu dinheiro. Me virei o mais silenciosamente possível e caminhei de volta para a porta de entrada. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a maçaneta. Mas de algum jeito consegui. Saí sem fazer barulho e fechei a porta atrás de mim. Consegui chegar até meu carro antes das lágrimas começarem. Coloquei os doces no banco do passageiro. Eles de repente pareciam patéticos ali. Esses quitutes caros que eu tinha comprado para gente que achava que eu era uma idiota. Liguei o carro e saí de lá devagar, tentando manter as emoções sob controle até estar longe o suficiente da vista deles. Mas no segundo que virei a esquina, desabei. Chorei tanto que tive que encostar o carro porque não conseguia enxergar a rua direito. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de humilhação, de traição profunda e dolorosa. Dirigi até meu apartamento na Lapa e desabei no sofá assim que entrei. Chorei o fim de semana inteiro. Não foram só algumas lágrimas. Foi aquele choro feio, desesperado, de quem teve o chão arrancado debaixo dos pés. Chorei porque me senti idiota. Porque percebi que anos da minha vida tinham sido uma mentira, porque as pessoas que eu mais confiava no mundo tinham me usado da pior maneira possível. Passei o sábado e o domingo inteiros pensando no que tinha ouvido e no que eu ia fazer a respeito. Uma parte de mim queria ligar na hora e xingar todos eles, dizer exatamente o que eu pensava da farsa que estavam fazendo, cortar contato imediatamente e nunca mais olhar para trás. Mas então me lembrei de uma coisa. Eles tinham acabado de fazer planos de me arrancar 25 mil reais para o casamento da Camila. Estavam tão confiantes na burrice deles sobre mim, tão seguros da manipulação deles,
que tinham exposto a estratégia inteira ali na minha sala. Vamos ver como isso vai funcionar para vocês, pensei. Não precisei esperar muito. 2 semanas depois, numa terça à noite, meu telefone tocou. Era minha mãe, e ela estava nas nuvens de tão empolgada. Ju, filha, tenho a notícia mais maravilhosa do mundo, ela disse com aquela voz melosa. A Camila e o Bruno ficaram noivos. Consegue acreditar? Ele pediu ela em casamento ontem à noite com uma aliança linda. Sua irmã está radiante. Que legal, mãe, respondi, fingindo surpresa e felicidade. Aposto que foi super romântico. Foi mesmo. E Ju, a gente queria fazer uma festa de noivado bem especial para comemorar. Estava pensando em fazer no seu apartamento daqui a 2 semanas. Você consegue vir dessa vez? Lá vem, pensei. Claro, mãe. O apartamento está sempre disponível para a família. Teve uma pausa, e eu quase conseguia ouvir ela se preparando para a grande jogada. Ju, querida, tem só um probleminha pequeno, ela disse, e a voz dela mudou para aquele tom preocupado que eu conhecia tão bem. O que foi, mãe? É que a gente quer fazer uma festa realmente bonita para a Camila e o Bruno, sabe? Com buffet de verdade, decoração caprichada, um bolo lindo de noivado. Mas a gente está meio apertado financeiramente no momento. Quanto você precisa, mãe? A gente calculou tudo e vai precisar de uns R$ 7.000 para fazer a festa do jeito que a Camila merece. R$ 7.000 é bastante dinheiro, falei, colocando preocupação na minha voz. Eu sei, mas você ganha bem no seu trabalho, e a Camila é sua única irmã. Esse é um momento tão especial para ela. Quase conseguia ouvir ela segurando a respiração, esperando eu concordar como sempre fazia. Mãe, eu adoraria ajudar, mas não tenho esse dinheiro disponível agora. Acabei de ter uns gastos inesperados grandes aqui no meu apartamento. Uns problemas de encanamento que deram muito prejuízo. Meu fundo de emergência está praticamente zerado. Dava para sentir a decepção dela do outro lado da linha, mas ela estava tentando disfarçar. Ah, entendo. Que situação chata. Não tem como você dar pelo menos uma parte? Realmente não consigo no momento, mãe. Sinto muito. Houve uma pausa longa. Então ela voltou com outra tática, exatamente como eu sabia que faria. Bom, e se a gente fizer o seguinte? Eu, seu pai, a Camila e o Bruno pagamos tudo adiantado. E aí você nos devolve o dinheiro quando puder. Quando suas finanças melhorarem. Seria um empréstimo, basicamente. Perfeito. Tão previsível que era quase engraçado. Acho que isso pode funcionar sim, falei. Vocês vão em frente e organizam a festa como quiserem. E eu pago de volta assim que puder. Sério? Ah, Ju, você é um amor de filha. Vou ligar para o buffet amanhã mesmo e acertar tudo. Mal posso esperar. Ótimo, mãe. Também estou ansiosa pela festa. Quando desliguei, não consegui segurar um sorrisinho. Eles estavam tão seguros de que me tinham na mão, tão confiantes de que eu ia simplesmente entregar R$ 7.000 sem pensar 2 vezes, exatamente como sempre tinha feito antes. Bom, eles estavam prestes a aprender algo novo sobre mim. As 2 semanas passaram. Na quinta-feira à noite, antes da festa de sábado, liguei para um chaveiro e marquei para ele ir ao meu apartamento na sexta à noite bem tarde. Disse que precisava trocar todas as fechaduras, porta de entrada, porta de serviço, tudo. Marquei para as 10 da noite, quando tinha certeza de que ninguém da minha família estaria por lá. Na sexta, depois do trabalho, fui até o apartamento. Como esperado, eles já tinham começado a decorar para a festa do dia seguinte. O lugar estava irreconhecível. Tinha balões dourados e brancos por todo lado, faixas brilhantes com Camila e Bruno penduradas nas paredes, mesas preparadas com toalhas de cetim, arranjos de flores que deviam ter custado uma fortuna. Capricharam mesmo. Gastaram pesado. Quase me senti mal pelo que estava prestes a fazer. Quase. O chaveiro chegou pontualmente às 10 da noite. Um senhor chamado Valdeci, que não fez perguntas sobre por que alguém trocaria todas as fechaduras na véspera de uma festa. Depois que ele foi embora e eu testei todas as chaves novas, caminhei pelo apartamento mais uma vez, olhando toda aquela decoração bonita. Então comecei a desmontar tudo.
Cada balão, cada faixa, cada arranjo de flores, cada toalha de mesa. Enfiei tudo em sacos de lixo grandes e pretos. Quando terminei, o apartamento estava completamente vazio de decoração, de volta ao normal. Arrastei todos os sacos para a área de serviço onde ficariam bem visíveis da janela da cozinha, mas fora do caminho. Então, tranquei tudo com as fechaduras novas e fui para casa. No sábado de manhã, mandei uma mensagem para minha mãe bem cedinho. Mãe, estou me sentindo muito mal hoje. Acho que peguei uma gripe forte. Não vou conseguir ir na festa para não contaminar todo mundo. Espero que entendam. Ela respondeu 1 hora depois. Tudo bem, filha. Melhoras. A gente se vira aqui. Foi só isso. Sem pergunta sobre como eu estava. Sem oferta de ajuda. Sem nenhum desejo sincero de melhora. Só um tudo bem e pronto. Era como se ela estivesse aliviada de eu não aparecer. Passei a manhã relaxando no meu apartamento na Lapa, pedindo comida japonesa para o almoço e colocando uma série nova para assistir. Por volta das 2 da tarde, meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Olhei para a tela e sorri, deixando tocar até cair na caixa postal. Alguns minutos depois, meu pai ligou. Ignorei também. Depois a Camila. Ignorei. Minha mãe de novo. Ignorei. As mensagens começaram a chegar em sequência. Juliana, estamos no prédio, mas a chave não funciona. Mãe, as fechaduras estão diferentes. O que aconteceu? Pai, Ju, pelo amor de Deus, atende o telefone. Todo mundo está aqui esperando. Camila, por favor, Juliana, isso é muito importante. Precisamos entrar agora. Mãe outra vez. Deixei eles se desesperarem por uns bons 40 minutos enquanto terminava meu sushi e assistia minha série. Era até relaxante saber que naquele exato momento eles estavam todos parados no corredor do prédio, confusos e irritados, provavelmente discutindo entre eles sobre o que fazer. Finalmente, quando achei que eles já tinham sofrido o suficiente, atendi quando minha mãe ligou pela 5ª ou 6ª vez. Juliana, graças a Deus você atendeu! Ela praticamente gritou no telefone. Estamos todos aqui no seu apartamento e não conseguimos entrar. A chave não funciona em nenhuma fechadura. O que está acontecendo? Que estranho. Falei com a voz mais calma do mundo. As fechaduras não funcionam? Não, nenhuma delas. Tem toda a família aqui, os pais do Bruno, o pessoal do buffet acabou de chegar com toda a comida e estamos todos plantados no corredor como idiotas porque não conseguimos abrir a porta. O que aconteceu com as fechaduras? Ah, sobre isso. Troquei todas elas ontem à noite. Teve um silêncio mortal do outro lado da linha por uns bons 10 segundos. Você trocou as fechaduras? Minha mãe finalmente disse, e a voz dela estava estranha. Por que você faria isso? Bom, lembrei daquela conversa que ouvi um mês atrás. Respondi tranquilamente. Aquela onde você me chamou de incrivelmente burra. Onde você disse que eu era uma marionete que fazia tudo o que vocês mandavam. Outro silêncio. Esse ainda mais pesado. Juliana, querida, acho que você entendeu errado alguma coisa, ela disse, mudando rapidamente para aquela voz doce e maternal. A gente nunca falaria algo assim sobre você. Sério? Então você não disse que eu não tenho personalidade? Que sou fácil de manipular? Mais silêncio. Eu conseguia ouvir vozes agitadas ao fundo. Provavelmente todo mundo perguntando o que estava acontecendo. E a Camila não falou que me tira R$1.000 todo mês fingindo que está sem dinheiro para o aluguel? E a tia Sônia não contou rindo que usou meus R$3.000 da cirurgia de emergência para reformar a cozinha dela? O silêncio agora era absoluto. Juliana, você não está fazendo sentido, minha mãe disse. Mas a voz dela estava tremendo. Olha, mesmo que você tenha ouvido algo parecido com isso, precisa entender que a gente estava só brincando. Não era sério. Brincando? Roubar dezenas de milhares de reais de mim enquanto riem da minha cara é brincadeira para vocês? Juliana, você está exagerando. Somos família. Família ajuda uma a outra. Você tem razão, mãe. Família deveria ajudar uma a outra. Mas o que vocês estavam fazendo não era ajuda. Era roubo.
Era me usar como uma idiota enquanto planejavam o próximo golpe. Ouvi a voz da Camila gritando ao fundo, e então ela pegou o telefone da minha mãe. Ju, você está sendo infantil demais, ela berrou. A gente já decorou tudo, o buffet está aqui, todo mundo está esperando. Você vai estragar meu dia especial por causa de uma besteira? Seu dia especial que você esperava que eu pagasse enquanto ria de mim? É exatamente isso, Camila. Na verdade, já tirei todas as decorações. Estão em sacos de lixo na área de serviço. Você o quê? A voz dela subiu 3 oitavas. Tirei tudo. Desmontei cada balão, cada faixa, cada arranjo. Está tudo empacotado e esperando vocês pegarem. Podem levar embora junto com suas mentiras. Você não pode fazer isso comigo. Meu noivado está arruinado. Posso, sim. E já fiz. Aliás, quanto vocês gastaram mesmo nessa festinha? Foram os 7.000 que vocês tanto confiavam que eu ia pagar de volta? A linha ficou muda por um momento. Você fez isso de propósito? Minha mãe voltou ao telefone, e agora a voz dela tinha raiva pura. Você nos deixou gastar todo esse dinheiro sabendo que não ia pagar. Exatamente como vocês faziam comigo há anos. A diferença é que eu avisei que não tinha dinheiro. Vocês escolheram gastar mesmo assim, apostando na minha burrice. Parece que apostaram errado, não é? Você nos deve esse dinheiro. Meu pai gritou ao fundo. Eu não devo nada para vocês. Vocês me devem muito mais do que isso por tudo que roubaram de mim nos últimos anos. Agora peguem suas coisas e saiam do meu prédio. E não voltem mais. Você não pode nos expulsar assim, minha mãe disse. Mas ela estava começando a soar desesperada. Posso sim. É meu apartamento, minhas fechaduras, minha decisão. Vocês têm 10 minutos para pegar os sacos da área de serviço olhando pela janela e sumir dali antes que eu ligue para o síndico reclamando de perturbação. Desliguei o telefone e desliguei o som das notificações. Nos próximos 20 minutos, mensagens furiosas encheram minha tela, mas eu não li nenhuma. Em vez disso, abri o aplicativo das câmeras de segurança do apartamento e assisti tudo em tempo real. Foi até satisfatório ver eles todos ali, confusos, com o pessoal do buffet perguntando o que fazer, a Camila chorando, minha mãe gesticulando nervosa, meu pai tentando forçar a fechadura sem sucesso. Eventualmente, vi meu pai e meu tio Paulo arrastarem os sacos de lixo com as decorações de volta para o corredor. O pessoal do buffet começou a levar as bandejas de comida embora. A família toda foi saindo aos poucos, alguns olhando para trás como se não acreditassem no que estava acontecendo. A Camila foi uma das últimas a sair, ainda chorando, sendo consolada pelo Bruno, que parecia completamente perdido sobre o que tinha acontecido. Quando o corredor finalmente ficou vazio, desliguei as câmeras e voltei para minha série. No domingo de manhã, acordei com alguém batendo na porta do meu apartamento na Lapa. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais e a Camila parados ali, com caras de poucos amigos. Respirei fundo e abri a porta. O que vocês querem? Queremos conversar, meu pai disse, já empurrando a porta e entrando sem ser convidado. Vocês não foram convidados a entrar. Somos sua família, ele rebateu. A gente tem direito de conversar com você. Entraram todos os três, e a Camila imediatamente começou a gritar. Você destruiu tudo! Meu noivado estava perfeito e você arruinou de propósito. É tudo culpa sua. Na verdade, Camila, a culpa é toda sua. De vocês três. Vocês me roubaram, mentiram para mim, riram de mim e ainda esperavam que eu continuasse pagando as contas de vocês. Nós não roubamos nada, minha mãe disse cruzando os braços. Você deu o dinheiro de livre e espontânea vontade. Eu dei porque vocês mentiram. Porque fingiram emergências, problemas, necessidades. Vocês manipularam cada centavo que tiraram de mim. Você está distorcendo tudo, meu pai falou. A gente é família. Família se ajuda. Isso não foi ajuda, foi exploração. E acabou. Você nos deve 7.000 reais, minha mãe disse apontando o dedo para mim. Gastamos esse dinheiro por sua causa. Vocês gastaram esse dinheiro porque acharam que eu era idiota o suficiente para pagar. Eu avisei que não tinha o dinheiro. Vocês apostaram que eu ia ceder de qualquer jeito. Perderam a aposta. Até você pagar o que nos deve e se desculpar, não vamos mais falar com você.
Meu pai declarou, como se isso fosse algum tipo de punição terrível. Perfeito. Isso me poupa o trabalho de cortar vocês da minha vida eu mesma. Minha mãe ficou boquiaberta. Você não está falando sério. Estou completamente séria. Não quero mais falar com nenhum de vocês. Não quero mais ver vocês. Quero que saiam da minha vida. Você não pode fazer isso. A Camila choramingou. Somos sua família. Vocês eram minha família. Agora são só pessoas que me usaram e riram da minha cara. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Abri a porta do apartamento. Agora saiam. Você vai se arrepender disso, meu pai disse caminhando para a porta. Quando você precisar de nós, não vamos estar lá. Considerando que vocês nunca estiveram lá para mim de verdade, acho que vou sobreviver bem. Eles saíram batendo o pé, a Camila ainda soluçando dramaticamente. Fechei a porta atrás deles e encostei nela por um momento, deixando a realidade do que tinha acabado de fazer me atingir. Tinha cortado minha família inteira da minha vida. Mas em vez de me sentir triste ou arrependida, senti uma leveza estranha, como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Nas semanas seguintes, tentaram me contatar algumas vezes através de parentes distantes, mas ignorei todos os recados. Bloqueei os números de todos eles no meu celular. Bloqueei nas redes sociais. Deixei bem claro para qualquer um que perguntasse que não tinha interesse em reconciliação. Alguns parentes tomaram o lado deles, é claro, dizendo que família é família, que eu estava sendo dramática, que deveria perdoar e esquecer. Mas outros, para minha surpresa, me procuraram em particular para dizer que sempre souberam que tinha algo errado na forma como me tratavam. Uma prima que eu mal conhecia me mandou uma mensagem longa contando que uma vez ouviu minha mãe e minha tia rindo sobre como era fácil me convencer a soltar dinheiro. Disse que tinha ficado desconfortável na hora, mas não sabia se deveria me contar. Agradeci a honestidade dela, mesmo que tardia. Com o apartamento grande e livre e sem a família para usar, tomei uma decisão que deveria ter tomado anos atrás. Coloquei o imóvel para alugar. Não como aluguel de temporada ou algo assim, mas um aluguel residencial normal de longo prazo. Encontrei um corretor bom que me ajudou a preparar o apartamento, tirar fotos profissionais, definir um preço justo. Em menos de um mês, tinha uma família adorável de inquilinos. Um casal na faixa dos 40 com 2 filhos adolescentes. Gente séria, com boas referências, que cuidaria bem do lugar. O valor do aluguel que começaram a me pagar mensalmente era mais do que suficiente para cobrir o financiamento do meu apartamento na Lapa. De repente, eu estava morando praticamente de graça. O dinheiro extra que sobrava todo mês, em vez de ir para pedidos falsos de ajuda da família, começou a ir para uma poupança de verdade. Pela primeira vez em 3 anos, vi minha conta bancária crescer consistentemente. Era libertador. 2 meses depois do incidente, estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei na Márcia, mãe do Bruno. Fiquei tensa na hora, esperando algum tipo de confronto ou comentário desagradável. Mas ela se aproximou com uma expressão envergonhada. Juliana, posso falar com você um minuto? Perguntou baixinho. Olhei ao redor meio desconfiada, mas ela estava sozinha. Claro! Ela suspirou fundo. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Antônio e eu não sabíamos da história toda até depois daquela festa desastrosa. Quando ficamos sabendo do que sua família vinha fazendo com você, ficamos enojados. Fiquei surpresa. Vocês não sabiam? Não tínhamos ideia. Achávamos que era só uma família unida e generosa. Quando a Camila contou para o Bruno o que realmente aconteceu, ele ficou chocado também. Ficamos muito desconfortáveis com tudo isso. Na verdade, ela continuou, foi um dos motivos pelos quais o Bruno terminou com a Camila 3 semanas atrás. Piscou. Eles terminaram? Ela acenou com a cabeça. Ele disse que não conseguia mais olhar para ela da mesma forma depois de saber como ela tinha te tratado. Que não queria construir uma família com alguém capaz daquilo. E, sinceramente, Antônio e eu apoiamos a decisão dele completamente. Fiquei ali parada, processando essa informação. A Camila tinha perdido o noivado por causa de tudo isso.
Uma parte minúscula de mim sentiu pena, mas a maior parte sentiu que era justiça. Sinto muito que você foi arrastada para o meio dessa bagunça toda, falei finalmente. Não precisa se desculpar, Márcia disse firmemente. Você foi a vítima nisso tudo. Só queria que você soubesse que nem todo mundo aprova o que fizeram com você. E que o Bruno está bem, se você estava preocupada com isso. Agradeci e nos despedimos. Enquanto terminava minhas compras, pensei sobre como as ações da minha família não tinham prejudicado só a mim. Tinham destruído o relacionamento da Camila também. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número que não conhecia. Normalmente não atenderia, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Juliana? Era a voz da minha tia Sônia, mas soava diferente. Menos confiante, quase humilde. Como conseguiu meu número novo? Peguei com sua prima Denise. Por favor, não desligue. Preciso falar com você. Fiquei em silêncio esperando. Eu queria me desculpar, ela disse, e a voz dela rachou um pouco. De verdade mesmo. Pelo que fiz, pela mentira sobre o dentista, por ter rido de você. Não fui uma boa tia. Na verdade, fui uma tia horrível. O que mudou? Perguntei, ainda cética. Minha filha mais velha, sua prima Letícia. Ela descobriu o que aconteceu e teve uma conversa muito dura comigo. Perguntou como eu me sentiria se alguém fizesse isso com ela. Disse que estava envergonhada de mim. E ela estava certa, Juliana. Estou envergonhada de mim mesma. Não espero que você me perdoe, continuou. Não mereço perdão. Só queria que você soubesse que entendo o que fiz foi imperdoável e que sinto muito de verdade. E mais uma coisa. Depositei os R$ 3.000 de volta na sua conta hoje de manhã. Sei que não compensa os anos de abuso, mas é o mínimo que podia fazer. Fiquei chocada. Tia Sônia tinha realmente devolvido o dinheiro? Obrigada por devolver o dinheiro. Falei devagar. E por se desculpar. Não sei se estou pronta para te perdoar ainda, mas reconheço que você pelo menos teve coragem de admitir o erro. Eu entendo. E está no seu direito. Só queria que você soubesse que nem todos na família concordam com o que fizeram com você. Alguns de nós estão realmente arrependidos. Depois que desliguei, chequei minha conta bancária. Realmente tinha uma transferência de R$ 3.000 da tia Sônia. Era um começo pequeno, mas significava que pelo menos uma pessoa tinha realmente entendido a gravidade do que tinham feito. Os meses foram passando. O verão virou outono, e minha vida foi se reconstruindo aos poucos. Sem a sangria financeira constante da minha família, consegui economizar dinheiro de verdade pela primeira vez em anos. Comecei a fazer terapia para processar toda a situação. Minha terapeuta, doutora Raquel, me ajudou a entender que eu tinha sido vítima de abuso financeiro e emocional, que minha tendência de sempre querer ajudar vinha de um lugar bom, mas que minha família tinha explorado isso cruelmente. Também comecei a sair mais, a fazer novos amigos, a reconstruir uma rede de apoio que não estava baseada em sangue e sobrenome. Conheci um grupo de mulheres num clube de leitura e descobri que várias delas tinham histórias parecidas com a minha. Não exatamente iguais, mas todas tinham experiências de serem usadas por familiares de alguma forma. Foi reconfortante saber que não estava sozinha, que outras pessoas entendiam aquela dor específica de ser traída por quem deveria te amar incondicionalmente. No trabalho, sem o estresse constante e a preocupação financeira, meu desempenho melhorou significativamente. Consegui fechar alguns contratos grandes que estavam me fugindo havia meses. Meu chefe notou e me chamou para uma conversa no final do ano. Juliana, não sei o que mudou, mas você está em chamas ultimamente. Por isso estamos te promovendo a gerente sênior de contas, com um aumento de 30% no salário. Fiquei em choque. Uma promoção que vinha tentando conseguir havia 2 anos finalmente aconteceu. E aconteceu exatamente quando parei de deixar outras pessoas drenarem minha energia e recursos. Não era coincidência. 6 meses depois do incidente da festa, recebi uma carta registrada. Era da Camila. Pensei em jogar fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. A carta era longa, escrita à mão, e começava com desculpas.
Ela contava como perder o Bruno a tinha forçado a encarar suas ações de verdade. Como tinha começado a fazer terapia também. Como estava tentando ser uma pessoa melhor. Dizia que não esperava perdão, mas queria que eu soubesse que estava genuinamente arrependida. No final da carta, tinha um cheque de R$ 12.000. Um ano inteiro de pedidos falsos de aluguel. Ela escreveu: "Não compensa o dano emocional, mas é o que eu te devo." Sinto muito, Ju. De verdade. Fiquei sentada na minha sala segurando aquele cheque por um longo tempo. R$ 12.000. Não era todo o dinheiro que a Camila tinha tirado de mim ao longo dos anos, mas era alguma coisa. Era reconhecimento. Era responsabilidade. Depositei o cheque, mas não respondi a carta. Ainda não estava pronta para isso. Talvez um dia estivesse, mas aquele dia não era hoje. Meus pais, por outro lado, nunca se desculparam. Ouvi através de parentes distantes que eles continuavam dizendo que eu tinha exagerado, que tinha sido dramática, que família de verdade perdoaria e seguiria em frente. Aparentemente estavam tendo dificuldades financeiras. Sem meu dinheiro subsidiando o estilo de vida deles, estavam tendo que fazer cortes. Vender algumas coisas, apertar o cinto. Uma parte má de mim se satisfez com isso. Recebi mensagens deles algumas vezes através de números de outras pessoas, sempre pedindo dinheiro. Uma vez era uma emergência médica do meu pai que depois descobri que era mentira. Outra vez era a geladeira quebrada da minha mãe que precisava ser trocada urgentemente. Ignorei todas. Não ia cair na mesma armadilha outra vez. Um ano inteiro se passou desde aquela sexta-feira em que meu mundo virou de cabeça para baixo. No aniversário daquele dia, fiz algo especial para mim mesma. Comprei uma passagem para a praia, um resort bonito no litoral norte de São Paulo, e passei um fim de semana inteiro só cuidando de mim. Massagem, spa, leitura na praia, comida boa. Enquanto estava deitada numa espreguiçadeira olhando o mar, fiz um balanço mental do último ano. Tinha perdido minha família, é verdade, mas tinha ganhado minha liberdade. Tinha ganhado respeito próprio. Tinha ganhado a habilidade de estabelecer limites saudáveis. Minha conta bancária estava mais saudável do que nunca. Tinha amigos de verdade agora. Pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que podiam tirar de mim. Tinha uma promoção no trabalho. Tinha paz de espírito. Estava, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente feliz. No meio do ano seguinte, aconteceu algo que não esperava. Estava num café trabalhando no notebook quando alguém sentou na cadeira à minha frente. Olhei para cima e era meu pai. Ele estava mais magro, mais velho, com mais cabelos brancos do que eu lembrava. "Juliana", ele disse baixinho. "Por favor, não vá embora. Só me dê 5 minutos." Olhei para ele, para esse homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que me levava na escola quando era pequena, e que tinha rido da minha cara enquanto planejava me roubar. 5 minutos, concordei. Ele respirou fundo. Eu estraguei tudo. Nós estragamos tudo. Sua mãe e eu, a Camila, todos nós. Você estava certa em tudo que disse. Não respondi, apenas esperei que ele continuasse. Levou a gente perder você para entender o quanto tínhamos você como garantida, ele disse. E os olhos dele ficaram marejados. Não só o dinheiro, embora Deus sabe que sentimos falta disso também. Mas você, nossa filha, a pessoa generosa, bondosa e incrível que sempre foi. E a gente jogou isso fora porque foi gananciosa e cruel. A voz dele rachou. Sua mãe chora quase toda noite. Não porque está com dificuldades financeiras, embora estejamos, mas porque sente sua falta. Eu sinto sua falta. Sentimos falta de ter você na nossa vida. Senti meus próprios olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Pai, vocês me chamaram de burra. Riram de mim. Planejaram me roubar ainda mais dinheiro. Eu sei, e não tenho desculpa para isso. Nenhuma. Foi imperdoável. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Não estou pedindo perdão porque não mereço. Só queria que você soubesse que entendemos o que perdemos e que sentimos muito, muito, muito mesmo.
Fiquei em silêncio por um longo momento, processando. Vocês devolveram algum dinheiro além da tia Sônia e da Camila? Perguntei finalmente. Ele balançou a cabeça, envergonhado. Não temos. Estamos realmente apertados financeiramente agora. Vendi o carro, estamos pensando em vender a casa e mudar para um lugar menor. Seu tio Paulo perdeu o emprego e também está numa situação difícil. Então vocês só sentiram remorso quando o dinheiro acabou. Não foi bem assim. Ele protestou fracamente, mas não conseguiu manter contato visual. Ou talvez tenha sido exatamente assim. Pai, passei o último ano e meio reconstruindo minha vida. Finalmente estou feliz. Tenho paz. Tenho saúde financeira. Tenho relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em exploração. Ele acenou com a cabeça tristemente. Eu entendo. Você merece tudo isso. Então você precisa entender que não vou voltar a ser aquela pessoa que vocês podiam usar. Continuei. Aquela Juliana morreu naquele corredor quando ouvi vocês rindo de mim. Se eu um dia decidir ter vocês na minha vida novamente, e isso é um se enorme, vai ser nos meus termos. Com limites rígidos. E com vocês provando através de ações, não palavras, que mudaram de verdade. Eu aceito qualquer coisa, ele disse rapidamente. Qualquer termo que você quiser estabelecer. Balancei a cabeça. Não estou pronta ainda, pai. Talvez nunca esteja. O que vocês fizeram foi muito profundo, muito doloroso. Vocês quebraram minha confiança de uma forma que não sei se pode ser consertada. Ele se levantou, derrotado. Entendo. Só queria que você soubesse que estamos aqui, quando e se você decidir que quer tentar. E que sentimos muito. Ele saiu do café, e eu fiquei ali sentada processando a conversa. Parte de mim, aquela parte que ainda era a garotinha que amava os pais incondicionalmente, queria correr atrás dele, abraçar ele, dizer que estava tudo bem. Mas a mulher adulta que eu tinha me tornado, a que aprendeu a se valorizar e estabelecer limites, sabia que precisava de muito mais do que lágrimas e desculpas para considerar deixá-los entrar na minha vida novamente. Nos meses seguintes, meu pai tentou alguns contatos pequenos. Uma mensagem de feliz aniversário quando fiz 33 anos. Um cartão de Natal. Nada pedindo dinheiro. Nada cobrando minha presença. Apenas pequenos sinais de que estava pensando em mim. Não respondi, mas também não bloqueei. Deixei a porta entreaberta, nem fechada nem escancarada. Conheci alguém. Não estava procurando por relacionamento, mas aconteceu naturalmente. Renato era arquiteto, 3 anos mais velho que eu, divorciado também. Nos conhecemos num evento de networking do trabalho e a conexão foi imediata. O que mais me atraiu nele foi a honestidade. Na terceira vez que saímos, contei toda a história da minha família. Esperava que ele ficasse desconfortável ou julgasse a situação, mas em vez disso ele segurou minha mão e disse que admirava minha força. Ele tinha sua própria história de ter que estabelecer limites com família. O pai dele era alcoólatra, e Renato tinha tido que fazer a escolha difícil de se afastar para preservar sua própria saúde mental. Você fez o que tinha que fazer, ele me disse. E qualquer pessoa que realmente te ama vai entender isso. Foi libertador ter alguém que entendia sem julgar. 2 anos depois do incidente da festa, algo surpreendente aconteceu. Minha mãe apareceu no meu trabalho. A recepcionista me ligou dizendo que tinha uma visita, e quando desci para o lobby, lá estava ela. Parecia mais velha também, mais frágil. Juliana, ela disse, e a voz dela estava tremendo. Por favor, só alguns minutos. Saímos para a calçada em frente ao prédio. O que você quer, mãe? Ela enxugou os olhos antes mesmo de começar a falar. Seu pai não sabe que estou aqui. Ele disse para te dar espaço, para não te pressionar. Mas eu precisava te ver. Precisava te dizer pessoalmente o quanto sinto muito. Fiquei ali de braços cruzados esperando. Eu tenho feito terapia. Ela continuou. 2 vezes por semana há 1 ano. Minha terapeuta me ajudou a entender que o que fizemos com você foi abuso. Abuso financeiro, abuso emocional. E que não tem desculpa. A voz dela ficou embargada. Fui uma mãe horrível. Criei você para ser generosa e bondosa, e então explorei exatamente essas qualidades. Usei seu amor contra você.
Não tem nada que eu possa dizer que faça isso ficar menos terrível. Não tem mesmo, concordei calmamente. Ela acenou, enxugando mais lágrimas. Mas queria que você soubesse que mudei. De verdade. Arranjei um emprego de meio período numa escola de novo. Estou juntando dinheiro. Pode levar anos, mas vou te pagar de volta cada centavo que tiramos de você. Cada um. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Por mim, não por você. Porque preciso olhar no espelho e saber que pelo menos tentei consertar o erro. Ficamos ali paradas em silêncio por um momento. Um ônibus passou roncando. Pessoas caminhavam apressadas pela calçada. A vida seguia ao nosso redor. Mãe, comecei devagar. O que vocês fizeram me machucou de uma forma que não consigo nem explicar. Quebrou algo dentro de mim. Eu sei, filha. Acredito em mim. Eu sei. E vou carregar a culpa disso pelo resto da vida. Eu reconstruí minha vida desde então. Continuei. Estou feliz agora. Tenho paz. E não sei se estou disposta a arriscar isso deixando vocês entrarem de novo. Sua mãe acenou, mordendo o lábio. Entendo. Completamente. Só queria que você soubesse que a mãe que fez aquilo com você, aquela pessoa cruel e gananciosa, não sou mais eu. Estou tentando ser melhor. Ser a mãe que você merecia desde o início. Vou pensar sobre isso, falei finalmente. Mas não prometo nada. E se eu decidir te dar uma chance, vai ser devagar. Muito devagar. Com limites claros que não podem ser cruzados. Sim, qualquer coisa. Qualquer limite que você quiser. Ela hesitou. Então perguntou baixinho. Você está bem? Está feliz? Estou sim, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Ela sorriu através das lágrimas. Isso é tudo que uma mãe de verdade deveria querer. Que sua filha esteja bem. Sinto muito por ter demorado tanto para entender isso. Depois que ela foi embora, fiquei ali na calçada por mais alguns minutos, processando. Não sabia se acreditava completamente na mudança dela. Tinha sido queimada demais, machucada demais profundamente. Mas uma parte pequena de mim queria acreditar. Queria pensar que as pessoas podiam mudar de verdade. Naquela noite, conversei com o Renato sobre o que tinha acontecido. Ele me ouviu sem interromper e no final disse algo que ficou comigo. Você não precisa decidir nada hoje, Ju. Não precisa perdoar, não precisa esquecer, não precisa deixá-los voltar para a sua vida. Mas também não precisa fechar a porta para sempre se não quiser. Você pode simplesmente existir nesse espaço incerto até saber o que quer fazer. Foi libertador ouvir isso. Não precisava ter todas as respostas agora. Podia simplesmente viver, crescer e ver o que o futuro trazia. Mais 6 meses se passaram. Minha mãe cumpriu a palavra. Nunca me pediu dinheiro, nunca me pressionou para nada. De vez em quando mandava uma mensagem simples, geralmente compartilhando algo que achava que eu ia gostar. Uma receita, um artigo sobre publicidade, uma foto de uma flor bonita que viu na rua. Mais 6 meses se passaram. Minha mãe cumpriu a palavra. Nunca me pediu dinheiro, nunca me pressionou para nada. De vez em quando mandava uma mensagem simples, geralmente compartilhando algo que achava que eu ia gostar. Uma receita, um artigo sobre publicidade, uma foto de uma flor bonita que viu na rua. Coisas pequenas, sem cobranças anexadas. Comecei a responder eventualmente. Nada profundo, apenas um obrigada ou que legal. Mas era alguma coisa. No aniversário de 3 anos desde o incidente, fiz uma escolha. Convidei meus pais para um café. Só nós 3, num lugar neutro, público. Quando chegaram, pareciam nervosos, quase assustados. Sentamos e houve um silêncio desconfortável por alguns momentos. Obrigada por virem, comecei. Queria conversar sobre algumas coisas. Meu pai acenou encorajador. Estamos ouvindo. Passei os últimos 3 anos reconstruindo minha vida e aprendendo a me valorizar, falei. Aprendi a estabelecer limites, a não me deixar usar, a reconhecer quando alguém me ama de verdade versus quando alguém ama o que pode tirar de mim. Entendemos, minha mãe disse baixinho. E vocês precisam entender que se eu decidir deixar vocês voltarem para minha vida, mesmo que seja aos poucos, as coisas nunca mais vão ser como eram antes.
Meu pai limpou a garganta. Não esperaríamos que fossem. Estabeleci regras claras. Nunca, em hipótese alguma, me pedir dinheiro emprestado. Se tivessem uma emergência real, me contar e deixar que eu decidisse se e como ajudar. Nada de manipulação, nada de histórias inventadas, nada de fazer eu me sentir culpada. Respeitar meus limites sem questionamento. Se eu dissesse que não podia fazer algo ou não queria falar sobre algo, era para ser respeitado. Transparência total. Sem segredos, sem conversas pelas minhas costas, sem fazer de mim piada para ninguém. E, finalmente, isso era uma chance, não um perdão automático. Eles teriam que provar através de ações consistentes ao longo do tempo que a mudança era real. Concordamos com tudo, minha mãe disse. E ela estava chorando silenciosamente. Com absolutamente tudo. Muito obrigada por nos dar essa chance. Nos meses que seguiram, reconstruímos um relacionamento cauteloso. Almoços ocasionais num restaurante. Ligações curtas de vez em quando. Eles conheceram o Renato e foram educados e respeitosos com ele. Nunca cruzaram nenhum dos limites que estabeleci. Quando minha mãe fez aniversário, não pedi para dar uma festa no meu apartamento. Em vez disso, reservei uma mesa num restaurante bonito e paguei o jantar. Nos meus termos, do meu jeito. Meu tio Paulo nunca se desculpou, então não retomei contato com ele. A tia Sônia e eu lentamente reconstruímos um relacionamento distante, mas cordial. Ela cumpriu a palavra de nunca pedir nada, e sempre foi respeitosa com meus limites. A Camila foi mais complicada. Ela tinha mandado mais algumas cartas ao longo dos anos, todas pedindo desculpas, todas parecendo genuínas. Finalmente, 2 anos depois daquele primeiro café com meus pais, concordei em encontrar com ela. Foi estranho no começo, tenso, mas ela tinha mudado. Estava fazendo terapia seriamente, trabalhando em si mesma, assumindo responsabilidade real pelos erros. Não nos tornamos melhores amigas de novo, mas chegamos a um lugar de paz, um respeito mútuo cauteloso. Ela começou um relacionamento novo com alguém que parecia bom para ela, e dessa vez não me pediu para pagar nada. Hoje, 4 anos depois daquele dia horrível no corredor, posso dizer que estou verdadeiramente feliz. Casei com o Renato há 6 meses numa cerimônia pequena e íntima. Meus pais estavam lá, mas não pagaram nada e não pediram nada. Apenas comemoraram comigo, gratos por estarem presentes. Ainda moro no meu apartamento na Lapa, e o apartamento grande continua alugado, gerando renda passiva que invisto para o futuro. Aprendi que família não é sobre sangue ou obrigações cegas. É sobre respeito mútuo, amor verdadeiro e apoio genuíno. Algumas pessoas nascem na sua família. Outras você escolhe. E às vezes, você precisa se afastar da família que nasceu para encontrar a que escolhe. Não sou mais a Juliana que aceitava qualquer coisa, que se deixava usar, que confundia ser boa com ser capacho. Sou mais forte agora, mais sábia, mais consciente do meu valor. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que às vezes a lição mais cara não é a que você paga com dinheiro. É a que você paga com confiança quebrada e amor traído. Mas do outro lado dessa dor, existe crescimento, existe força, existe a versão de você que sempre mereceu existir. Obrigada por ouvirem minha história. Se ela ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que está tudo bem estabelecer limites, mesmo com família. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sobre encontrar sua força nos momentos mais inesperados.